Hoje eu estou num parquinho para mostrar para você que você tem feito alguns deslizes na sua vida financeira que eu não quero que os seus filhos repitam. Muitas vezes a gente acaba escorregando no controle das nossas finanças pessoais. E aí o que acontece é que a gente acaba balançando na vida financeira. A gente não consegue ter o equilíbrio financeiro que a gente precisa. Acabamos sendo um mau exemplo para os nossos filhos. É por isso que eu gravei um vídeo para mostrar para você como educar financeiramente os seus filhos. Como você pode fazer para, desde muito cedo, ensinar para eles algumas técnicas e estratégias para que eles tenham um futuro financeiro de qualidade. Como eu ajudo o meu filho a ter um futuro financeiro brilhante? Como educar o meu filho para que ele saiba lidar bem com o dinheiro? A partir de qual idade eu tenho que ensinar alguma coisa para o meu filho sobre dinheiro? Essas são algumas dúvidas que incomodam muitos pais e que o Hospital das Finanças também te ajuda. Eu quero que você entenda que, antes de mais nada, a primeira coisa é: seja o exemplo. Se você for um exemplo para o seu filho, não só em finanças, mas na vida como um todo, ele com certeza será um adulto brilhante. A melhor forma de educar financeiramente o seu filho é, claro, se educando financeiramente. As crianças aprendem muito por observação. Você provavelmente sabe muitas coisas porque observou os adultos fazendo. E para o seu filho, você é o adulto mais importante. O que ele vê você fazendo, ele vai repetir. Não adianta tentar ensiná-los algumas técnicas que nós vamos comentar ao longo desse vídeo, ou que vai ter no e-book que está aqui embaixo para você, mas se você aplicar diferente do que você ensina, não vai funcionar. Para a criança, aquela coisa do faço o que eu diga, mas não faço o que eu faço, não funciona. Na vida financeira, você precisa ser um exemplo para o seu filho. Você precisa investir na sua educação financeira e no seu desenvolvimento financeiro. Dessa forma, o seu filho vai ter boas referências. Mas além disso, é claro que nós temos algumas técnicas que você pode aplicar no seu dia a dia para, desde muito pequeno, começar a ensinar o seu filho sobre dinheiro. Quando a criança ainda é muito pequena, ali por volta dos 3 aos 5 anos, a primeira coisa que você precisa começar a acostumar ela é com o valor do dinheiro. Ela entender que o dinheiro serve para que ela faça trocas, para que ela tenha acesso a outras coisas. Isso é o que você pode fazer nessa idade mais inicial. A partir dos 5 anos até os 12, as crianças já têm uma noção melhor de tempo e de esforço também. Nesse momento, o que a gente recomenda é que você use uma semanada, não uma mesada. A mesada, para uma criança de 5 a 12 anos, o mês ainda é um período muito longo, que ela tem dificuldade de administrar. Então comece ensinando o seu filho a administrar o dinheiro por semana. Combine uma data e um valor que você vai dar toda semana para que ele faça as comprinhas dele. Combine o que ele tem que fazer com o dinheiro. Muito mais importante do que dar o dinheiro à semanada é explicar a função daquele dinheiro. É falar, olha, esse é o seu dinheiro para você comprar, sei lá, o lanchinho na escola sexta, ou para você comprar alguma coisinha ali do dia a dia. Mostrar para ele que ele recebe um dinheiro e que ele precisa dar função ao dinheiro. Muitos adultos têm problemas financeiros porque recebem um dinheiro e não dão função correta a eles. Então, introduzir essa noção nas crianças desde muito cedo é muito importante. Outra noção que vai junto disso é essa questão do gerenciamento financeiro, de pensar no dinheiro como uma semana, de saber que se ele usar o dinheirinho todo hoje, no final da semana ele não vai ter mais. Não dê crédito para o seu filho fácil. Você, como adulto, não tem crédito fácil. Se você pega o seu salário e gasta todo em um dia, o que acontece é que você fica sem ou entra em dívida. Então ensine isso para o seu filho desde pequeno. Se você combinou a semanada e ele usou isso tudo num dia só, por mais que às vezes doa o coração do pai ou da mãe e que dê muita vontade de você ir lá e dar mais um pouquinho, não dê, porque você está deseducando financeiramente o seu filho. Você precisa ensinar para ele que ele precisa viver com o que ele tem, que ele precisa saber administrar aquele recurso para que ele dure toda essa semana, no caso da semanada que a gente está aqui trabalhando. Outra coisa que você pode fazer é deixar com que os pequenos cuidem um pouco de certa parte do orçamento da família. Por exemplo, é levar ele ao mercado. Mostre para ela que você também precisa fazer escolhas, que você não pode levar tudo. Isso é importante para desenvolver a inteligência financeira da criança. Mostrar a ela, leve ela para situações em que ela precisa pegar o troco. Então dê um dinheiro para que ela compre alguma coisinha e volte com o troco, para que ela tenha familiaridade com o dinheiro, para que ela entenda que é preciso trabalhar o dinheiro. Uma outra dica muito legal é comece a ensinar o seu filho a negociar. Tem muito adulto que tem vergonha de pedir desconto. E às vezes você só não ganha o desconto porque você não
pediu. É muito comum isso. Às vezes você chega lá, tem desconto, mas só tem desconto se o cliente pedir. E você, como adulto, tem vergonha de pedir, porque parece que você não tem dinheiro suficiente se pedir desconto. Isso é uma das coisas que você precisa ensinar à criança, que é normal. Negociar é normal. E argumentar para conseguir melhores preços. Vai contratar um serviço de filmagem, sei lá, como a gente está fazendo vídeo aqui agora, contrate negociando. Olha, vamos filmar mais, vamos fazer um pacote maior para conseguir baixar o preço. Mostre para as crianças essa questão da negociação, que isso faz com que ela tenha uma melhor administração financeira. Quando a criança evolui um pouquinho mais e já está ali nos 12 anos para frente, você já pode dar uma mesada. Dando uma mesada, você consegue trabalhar nela mais essa distância de longo prazo, fazer com que ela pense não só no imediatismo, no curto prazo, com que ela consiga desenvolver alguma coisa. E tome cuidado com uma coisa. A pior coisa que você pode fazer para o seu filho é dar para ele um porquinho. Como assim, Thiago? Um porquinho é um crime, porque um porquinho faz com que a criança coloque no mesmo lugar sonhos que ela tem de curto, médio e longo prazo. Eu, você e as crianças, todo mundo tem sonhos diferentes. Tem sonhos que nós vamos realizar essa semana, tem sonhos que nós vamos realizar em alguns meses e tem sonhos que são de anos. Temos metas de curto, médio e longo prazo. Quando você dá apenas um porquinho, você faz com que ela junte dinheiro para tudo no mesmo lugar. Ela junta dinheiro ali para o lanche na escola nessa semana e para as férias no final de ano na família, coisas totalmente diferentes. Os adultos hoje têm muitos problemas financeiros porque eles só conseguem pensar no curto prazo, porque eles foram educados com um porquinho, só o porquinho do curto prazo, porque ela tem que pegar o dinheirinho que ela recebe e colocar um pouquinho na coisa que ela quer fazer agora, mas no curto prazo. Mas ela também precisa juntar lá para o longo prazo, para a viagem no final de ano, para o presente de Natal lá no final do ano. E você precisa mostrar para ela que ela não pode cuidar só de um dos porquinhos, ela tem que cuidar dos 3. Ela precisa cuidar do curto prazo, do médio prazo, do longo prazo. Isso é o que muitos adultos não fazem. Muitos adultos vivem só o hoje, só o curto prazo. Não conseguem planejar, por exemplo, a aposentadoria, uma viagem daqui a 5 anos, uma troca de carro, a compra de um apartamento no longo prazo. Isso faz com que elas fiquem focadas só no curto prazo e com isso não consigam realizar os seus sonhos. Essa para mim é uma das dicas mais sensacionais, que é de fácil implementação. Em vez de dar um porquinho só, mostre que a criança precisa ter vários porquinhos porque ela tem sonhos diferentes, metas e objetivos que se realizam em tempos diferentes, assim como nós adultos. Essas dicas são algumas das dicas que estão presentes nesse e-book que está aqui embaixo, que você pode ter acesso. Nesse material nós compartilhamos os principais erros que os pais cometem quando vão educar financeiramente os filhos. Elencamos vários exemplos como os que comentamos nesse vídeo, que você pode aplicar no seu dia a dia, e separamos algumas atividades que você pode fazer no dia a dia com o seu filho, para ir estimulando ele a lidar melhor com o dinheiro. Esse e-book ficou incrível, porque reúne de maneira simples e eficaz tudo o que você pode fazer pelo seu filho para que ele tenha um futuro financeiro de qualidade. Dá uma olhadinha no e-book, depois conta pra gente uma questão, alguma dúvida sobre a educação financeira dos seus filhos, comente aqui embaixo. E marque também aqueles seus amigos que são pais, que não lidam bem com dinheiro e que precisam mudar isso nos filhos, porque os filhos aprendem muito repetindo o que os pais fazem. Então mostre para eles que é sim possível e necessário cuidar da educação financeira dos filhos dele. Um abraço e até a próxima!